Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Antes de começar esse vídeo, se inscreva no canal, toque o sininho de notificação, deixe seu like, tá? Compartilhe os vídeos, comente, divulgue o canal no seu grupo de Zap, Instagram, lá dos outros, né? E nos ajude a fazer o nosso trabalho. Se você quer ser um parceiro desse canal para a gente melhorar aqui, ter uma câmera melhor, ter algo melhor aí, para produzir coisas melhores, por favor, você pode fazer a sua doação através do Pix robson.rmt@gmail.com, robson.rmt@gmail.com, ok? Ajude, tá, por favor. Se você puder, se você tiver condições, ajude, tá? Seja um parceiro, faça isso de coração, não faça isso porque por outro motivo, faça isso porque você acha que é relevante o trabalho que a gente faz, ok? Certo? Muito bem. Então, o outro vídeo, né, a gente fez estamos fazendo uma abordagem do filme Matrix, que na verdade virou uma série, né, porque tem outros filmes da Matrix, mas o primeiro foi aquele que mais impactou, ok? Inclusive teve uma série, eu não sei não sei se foi na Netflix ou na Disney, né, que contava a história de uma cidade em que de repente aparece um monte de gente, né, boiando num rio lá, numa caverna que supostamente era de minério, e aí, né, começa a se desenrolar, é uma série. O nome da cidade eu me esqueci, né, que é o nome da série, é o nome da cidade. E aí há uma nítida envolvimento de cunho gnóstico. Por quê? Porque eles querem libertar o ser que está aprisionado. Inclusive no fim da série ele quebra, né, e mete a cara, e ele tem o formato exatamente como os gnósticos falavam, né, cara de leão, e tinha um bichinho, assim, um ser pequenininho que entrava nas pessoas, geralmente nas mulheres, na parte íntima. Eu não me lembro do nome da série, mas se você assistiu essa série e lembra do nome, deixa aí, por favor, nos comentários para mim buscar, porque tem informações muito interessantes lá. Bem, vamos lá. Você sabe que aqui o segredo de aborrecer é dizer tudo. Então, certo? Há uma pergunta que sempre se faz, né? Se Deus é bom, porque existe o mal? Tá? Eu faria outra pergunta. De quem é a culpa dessa desordem, desse desequilíbrio do mundo? Pensou? Responda. Essa é a primeira questão. Você sabe que o complexo de culpa é uma das piores coisas que existe na humanidade. Porque o complexo de culpa é o seguinte: você está na igreja e o pessoal pede para você se humilhar diante de Deus. Né? Se humilhe diante de Deus. Peça perdão. Se confesse. Vá lá, receba o sacramento da confissão. E o complexo de culpa é introjetado, tá, pela religião exatamente para que você sempre ache que tudo que você está fazendo, porque eles colocam um padrão moral e dizem, bem, você fez tal coisa, pecado. Tal coisa, pecado.
pecado, 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 pecado. Né? E começam a criar uma série de pessoas que começam a adoecer. Primeiro porque se acham indignas de determinadas coisas porque são pecadoras. Ok? Preste atenção nisso. Então eles fazem questão de falar isso. Tá? Então vamos lá. De quem é a culpa? De quem é a culpa? O espiritismo, os cristãos, o islamismo, o budismo, o hinduísmo, tá? A teosofia e tantas outras coisas aqui, eu botei só algumas, vão dizer, é o ser humano o culpado. É a ação, é o karma do ser humano que ele cria que causa esse dano no mundo. Por isso, o ser humano está na roda de Sansara. Tá? Ele está ali porque é o ser humano o culpado. Foi Adão e Eva que pecaram. Portanto, aqui o ser humano quer dizer exatamente isso, né? Quer dizer Adão, Eva. Ok? E aí ele diz assim, bem, foi Adão e Eva, foi o ser humano que é o culpado, a ação do ser humano, porque o ser humano cria o karma, é por isso que ele sofre na outra encarnação, é porque ele está preso nessa roda de samsara, etc, etc. Aí eles resolveram inventar, se não todos, mas o cristianismo inventou, a figura de um agente, que é o demônio. Né? Então, por que Adão e Eva pecaram? Por que Adão e Eva erraram? Por causa do demônio. Então, em última instância, esse aqui é o culpado. Se você lembrar do texto do Gênesis, você vai ver que quando o Yaldabaoth, o Enlil, o Jeová chegam no coisa, né? É engraçado, né? Porque se ele fosse um Deus espiritual, eles não ouviriam ele pisando no jardim. Né? Ouvi teus passos e me escondi. Aí ele pergunta, o Deus onisciente, tá? Pergunta, o que fizeste? Acaso comestes da árvore que eu te proibi de comer? Ele disse, não. A mulher que me destes, prestem atenção, a mulher que me destes foi que me deu de comer. Aí ele vira para Eva e diz, o que fizeste, mulher? Ela diz, a serpente me seduziu e eu comi. Então, sai dali, ó. Não é o Adão joga em Eva, Eva joga na serpente. A serpente não tinha para quem jogar. Foi a primeira delação premiada que houve na história da humanidade, foi lá no Jardim do Éden. Porque eles tiveram que delatar para cima, eles não podiam delatar para baixo. Então o Enlil disse, né? Queria saber quem era que tinha. A culpa. Né? Então eles criaram um agente. Então os cristãos e outros grupos inventaram o tal demônio, o tal Lúcifer, o tal Satanás, para dizer que, em última análise, é ele que levou Adão e Eva a pecar, mas, em tese, o ser humano é o grande responsável porque ele tem livre-arbítrio. Livre-arbítrio é mentira. A história do livre-arbítrio é mentira. Como você está vivendo numa simulação, você acredita que você é livre, mas você não é livre. Tá? Por que se criou tantas leis no mundo? Porque
a liberdade é um perigo. Então, os soberanos invisíveis, nós temos que controlar o gado. Como é que a gente controla o gado? Com leis, regras. Para isso nós precisamos de religião, de política, de educação, de exército, tá? Enfim, por quê? Porque nós precisamos controlar esse pessoal. Né? Aí, eles dizem, então, o ser humano é o culpado. Tá? Carne, etc. Aí vem os gnósticos e depois os cátaros, catarismo, e dizem, não, o culpado é o Deus criador doente. Tá entendendo? Por que os gnósticos foram perseguidos, cara? Os gnósticos foram perseguidos porque tiveram a coragem de dizer, não, estão enganados. Não é culpa dos humanos. A culpa é do Deus Criador. E por quê? Porque, em última análise, foi ele que foi seduzir Eva e Adão. Em algumas versões, se diz que foi Sofia que foi lá e incitou Eva a comer, né, da árvore. Em outra análise, se diz que foi Lilith, a primeira esposa de Adão. Em outra narrativa, se diz que quem apareceu lá foi o próprio Demiurgo, tá? O próprio Jeová, o próprio Javé. E outra análise diz que quem esteve lá como a serpente foi o Enki. Então, não vou entrar nesses méritos ainda, tá? Uma hora dessa a gente vai abordar profundamente o que é que isso, em que isso impacta, tá? Impacta, né? Os fatos. Que é a real, nossa, gente, tudo é muito... Né? As religiões sobrevivem a partir desse complexo de culpa que eles semeiam na cabeça das pessoas. Tá? E ainda tem gente que diz, tem psicólogo que diz que é preciso existir o complexo de culpa, senão o cara não se arrepende, o cara não consegue viver em sociedade, porque a sociedade tem que ter regras, porque do contrário, o ser humano viveria numa bestialidade, numa anarquia total, etc. etc. Então você vê que há uma matrix que está numa região chamada de domínio mais, como usam a linguagem espiritual, metafísica, né? E tem uma matrix que está mais localizada aqui mesmo, dentro da nossa sociedade, porque ela se reproduz aqui no concreto da vida, tá? Controlando os passos de cada um de nós. Tudo que eu estou fazendo aqui, eu estou sendo observado. Tá? Existe inteligência artificial desde muito tempo. Eles estão dizendo que agora que eles começaram a... Não. Inteligência artificial, pessoal, já existe há muito tempo. Os primeiros seres a ser criados como inteligência artificial foi o próprio Demiurgo criou seres com inteligência artificial. Ele criou uma prole de seres assim. Esses seres não têm a mínima. Né? Eu vi tem um vídeo aí rolando de uma entrevista com um ET. Né? O bichinho está quase morrendo, né? Então perguntam para ele sobre Deus. Ele diz assim, não, Deus não existe. Existe na cabeça de vocês, humanos. Né? Deus não existe. Aí o entrevistador pergunta sobre Jesus, aí ele diz assim, Jesus foi um ser humano. Então o ET vem e diz assim, Deus não existe. Né?
É tão incrível como as coisas acontecem. Eles sabem perfeitamente que existe sim um ser que naquele filme lá eles chamam a força, que a força esteja com você. Entendeu? Mas, veja, quando você diz a força, quando você diz a fonte, você, apesar de usar um nome muito bacana, mas você despersonaliza. E Deus tem personalidade. Tá? Deus tem personalidade e pessoalidade. Deus é um ser, é uma vida, e não uma ideia. Tá? Então é preciso acabar com esse conceito de, sabe, espiritualizar Deus como se Deus fosse assim, algo, sei lá, que. Né? Por quê? Porque enfiaram na nossa cabeça que Deus está em todo canto, que ele é onisciente, onipresente, onipotente, pronto e tal. Acabou aquela conversa que a própria Bíblia se encarrega de desmentir. Tá? A outra coisa é que Deus ele está presente em nós através exatamente da centelha divina. Então ele não precisa sair lá do pleroma, tá? O Pai não precisa sair lá do pleroma para vir aqui na Terra, não. E nem para estar vasculhando a vida dos outros eu estou vendo o que vocês estão fazendo. Opa, você cometeu esse pecado, você fez isso. Vocês acham mesmo que uma entidade, um ser, porque Deus é completamente extraterrestre, pessoal, tá? Então existe uma fonte, uma força que tem personalidade, que tem caráter, que tem, tá? Que é diríamos assim, o suprassumo das realidades. Existe. Não adianta as pessoas quererem. Né? Não existe essa ideia. Deus é uma vida e não uma ideia. Tá? Eu lembro daquele rapaz dizendo no comentário: porque você está querendo definir o inefável. O inefável não é o uno. O inefável. Aí eu acho engraçado, sabe? Porque os gnósticos realmente chamavam de inefável, incognoscível. Por quê? Porque eles concebiam a ideia de que esse Deus, para ser diferente do demiurgo, ele era completamente outro, e então, portanto, ele. Entendeu? Mas não era uma ideia, né? Como se fosse assim. Não, eles sabiam que esse Deus tinha uma. Tanto que eles chamavam de Bitos. Né? Ok? Eles chamavam a mãe de Pronóia, Noia, ou então de Barbelô, né? Que esses dois são uma família que constitui, que tem um filho e possivelmente uma filha, e que eles são ali a base de sustentação da realidade, do cosmos. Tá? Então, que eles são uma totalidade, porque o pleroma é a totalidade de Deus. Tá? Ao mesmo tempo que Deus é cada um dos eões, tá? Ao mesmo tempo ele é uno. Tá? E essa é a ideia que depois os escritores bíblicos tentaram trazer para o Javé, para o demiurgo, porque eles vão fazer aquela profissão de fé. Chama Israel Eloheinu, inclusive tem uma música, Shema Israel Adonai Eloheinu, Adonai Erá. Quer dizer, saiba Israel que o Senhor, Deus é é único. Tá?
Então, portanto, os unicistas tentaram exatamente captar essa mensagem e dizer que não existe trindade. Tá? Então, portanto, os judeus, os islamistas não acreditam em trindade. O cristianismo inventou uma trindade, tá? Incluindo o Jeová no meio. Então, Jeová, o Pai, Jesus, o Filho, e o Espírito Santo, uma figura que ninguém sabe o que é realmente. Né? O Consolador, o Paráclito. Que depois o Espiritismo resolveu dizer que o Consolador a que Jesus estava falando era o Espiritismo. E depois também os maçonitas resolveram dizer que o Consolador, o Espírito que viria era o Paulo. Pelo amor de Deus, né? A pior coisa que um ser humano pode fazer é fazer leituras alegóricas. Tá? Leitura simbólica. Por quê? Porque aí você não tem a obrigação de pensar. Você simplesmente aceita aquilo. Entendeu? Então, as religiões foram montadas em cima de bases do tipo culpa. Alguém tem culpa, e a culpa é o homem. Então, lá na igreja evangélica, o pessoal se jogam pelo chão, choram, se aquebrantam, eu estou aquebrantado, eu me aquebranto diante de ti, Senhor Deus dos exércitos. Jeová Jiré, Jeová Rafá, Jeová, tá? E alimentam o demiurgo com essa adoração. Tá? E aí fazem jejum, sacrifícios, sobem montanhas, vão tomar banho no Rio Jordão, fogueira santa de Israel e outras cositas mais. E a Igreja Católica é a confissão. Coitado. O cara sai da confissão, não passa 24 horas, ele já fez alguma besteira de novo. Porque é bom introjetar culpa nas pessoas. É bom introjetar ideia de inferioridade. Somos imperfeitos, sim. Por quê? Porque o Deus que criou a gente, o demiurgo, é imperfeito. Tá? Porque se nós tivéssemos sido uma criação boa, ele não teria destruído o mundo com um cataclisma para matar os humanos. Muito bem, vamos lá. Quando questionado por uma fã se as ideias budistas o influenciaram a produção do filme, os irmãos Iakovsky, eu acho que ofereceram um sim incondicional. Na verdade, as ideias budistas permeiam o filme aparece com a estreita proximidade com as imagens cristãs igualmente fortes. Quase imediatamente após Neil ser identificado como o meu Jesus Cristo pessoal, esta denotação recebe um toque distintamente budista. O mesmo hacker diz: isso nunca aconteceu, você não existe. Desde as cúpulas semelhantes a uma estufa, que envolvem os humanos nos horríveis campos mecanicistas, até o desejo egoísta de Cipher pelas sensações e prazeres de Matrix. Os ensinamentos budistas formam a base para a grande parte do enredo das imagens do filme. Ok? E aí nós vamos ver. Primeiro problema. O problema de Sansara. Tá? Até o título do filme evoca a visão de mundo budista. Matrix é descrita por Morpheus como uma prisão para a sua mente. Tá? É uma construção dependente composta pelas projeções digitais
interligadas de milhares e milhões de seres humanos que desconhecem a natureza ilusória da realidade em que vivem e não completamente dependentes e são completamente dependentes do existe o software e a hardware, né, que é ligado aos seus corpos, né? Quer dizer, o computador ele tem duas partes, né? Tem a parte física e tem uma parte que é os programas, que não são físicos. Tá? Então é preciso entender isso, né? Tá? Ligado aos seus corpos reais e aos elaborados programas de software, entendeu? Então, você é um corpo que tem os hardware, né? Acho que é assim que pronuncia. Tá? Se não for, perdão, tá, amigos? Eu sou paraense, eu não falo inglês, tá? Eu vou me entrar nos Estados Unidos e volto. Eu vou respirar nos Estados Unidos. Essa é uma música cantada aqui. Né? Nós somos um estado do brega, do carimbó, essas coisas todas. Então, nós somos como um computador que tem software, né, criado pelo IA. Esta construção assemelha-se à ideia budista de samsara, né, que ensina que o mundo em que vivemos, em nossas vidas diárias, é construído apenas a partir das projeções sensoriais formuladas a partir dos nossos próprios desejos. Quando Morpheus leva Neo para a construção para ensiná-lo sobre a Matrix, Neo descobre que a maneira como ele se via em Matrix nada mais era do que a projeção mental do seu eu digital. O mundo real que precisamos mundo real que associamos ao que sentimos, cheiramos, né, saboreamos, vemos, tocamos, é simplesmente sinais elétricos interpretados pelo cérebro. Todo mundo já sabe, claro, evidentemente disso. Né? O mundo, explica Morpheus, existe, agora apenas como parte de uma simulação neural interativa que chamamos de Matrix. Né? Aí, em termos budistas, poderemos dizer que porque está vazio de si ou do que lhe pertence. Diz, portanto, o mundo está vazio. O que é o vazio do eu e o que pertence ao eu? O olho, as formas materiais, a consciência visual, a impressão no olho, tudo isso está vazio do eu, do que pertence ao eu. Tá? Isso é uma ideia budista. De acordo com o budismo e de acordo com a Matrix, a convicção da realidade baseada na experiência sensorial, na ignorância e no desejo mantém os humanos presos na ilusão até que sejam capazes de reconhecer, tá? De reconhecer a falsa natureza da realidade e abandonar seu sentido equivocado de identidade. Baseando-se na doutrina budista da co-origem independente, o filme apresenta a realidade dentro da Matrix como um conglomerado de ilusões de todos os humanos apanhados na sua armadilha. Da mesma forma, o budismo ensina que o sofrimento dos seres humanos depende de um ciclo de ignorância e desejo de prender os humanos neste ciclo repetitivo de nascimento, morte e renascimento. Vocês lembram da série que eu falei, que eu não lembro o nome da série, que é o nome da cidade onde aconteceu esse fenômeno? O cara ficava repetindo a palavra viver, amar, morrer, renascer. Viver, amar, morrer, renascer. Então, para eles pararem esse ciclo, o que era que eles queriam fazer? Fazer uma espécie de culto em que eles iam libertar
o demiurgo, fazer o demiurgo passar para cá, para o nosso lado, porque assim ele terminaria com esse ciclo de dor e coisa. Por favor, tente lembrar, pesquise aí, quem descobrir, comenta aí embaixo e diz assim, pô, Robson, é esta série, eu não sei se é da Netflix ou da Disney, ok? Mas acho que é Netflix. E eu já tentei me lembrar, não consigo. Então, este é o ciclo da vida. A própria Bíblia, no livro do Eclesiastes, diz o seguinte: o vazio do vazio, tudo é vazio. Tá? Eu já li até esse texto numa outra Bíblia que diz sopro, tudo é sopro. Quer dizer, ele quer dizer nada, tudo é nada. Uma geração vai, outra geração vem e a Terra permanece para sempre. Quer dizer, ele está dizendo, tudo é vazio porque é um ciclo. Mas esse ciclo, chamado roda de Sansara, nada mais é do que uma prisão. Tá? Não vá na onda dos espíritas com a ideia de que a roda de Sansara é educacional. Não é educacional coisíssima nenhuma. Até as explicações que eles dão para conformar as famílias são de uma atitude de ignorância, porque se eu tivesse num centro espírita e ouvisse o que eu vejo as pessoas dizerem, fulano, porque ele, era o karma dele, ele teve que dizer, sabe, as explicações que esse povo tentam dar para o sofrimento humano é jogar a responsabilidade disso a uma vida passada que eles não sabem. Porque pergunte para esses doidela se eles lembram da vida passada deles. Não lembro. Não lembro. Eu acho engraçado, sabe? Porque a explicação perdi a perna, perdi o braço, por quê? Porque numa outra vida eu feri as pessoas, eu batia nas pessoas com a minha mão, e então nessa vida eu vim sem mão. Ah, pelo amor de Deus, vá sentar, vá escrever, vá ouvir música, pela misericórdia, gente. As pessoas têm. Eu sei que todo mundo está em busca de resposta e quer respostas muito prontinhas e tudo, entendeu? E aí vem alguns aí em podcast, dão resposta do mundo sobrenatural. Aí vem um cara todo tatuado, diz eu sou luciferiano, eu não sei o que, e por que isso? Porque eu entendo do hebraico, do aramaico, do grego, não sei o que, e um monte de gente dá like nessa porcaria. Ah, pelo amor de Deus. Entendeu? Por quê? Porque o cara vem daquelas respostinhas decoreba, porque se acha o espiritualista, o bam. Eu conheci um rapaz, ele tinha um canal no Face, no Face, né? Okay? E aí ele trabalhava com a magia do caos. O que foi que aconteceu? O caos engoliu ele. Ele simplesmente se... Tá? Não era meu amigo, é porque eu de vez em quando acompanhava ali aquelas ideias dele, entendeu? Então tem um monte de gente louca no planeta que é doido para se tornar se tornar mago no sentido de sábio é uma coisa, eu quero ser bruxo, eu quero ser da Wicca, eu quero aprender a clavícula de Salomão, eu quero aprender a evocar os diamonds. Vá, faça. Abra portais aí à vontade. Depois não diga que você... não. Você simplesmente está fazendo o jogo dos arcontes. Simplesmente isso. Né? Aí ficam uns caras aí se achando, sabe? Ok? Mas cada um com seu cada pau, né?
Vamos lá. O princípio é declarado numa fórmula curta no Samyutta Nikaya, que diz: se é isso que acontece, do surgimento disso que surge, se não for isso, não acontece, da parada disso que está parado. Tá? Mesmo que você não entenda aqui, mas ele está dizendo exatamente o aspecto ilusório das coisas. A ideia de qual origem depende, é ilustrada no contexto do filme através da ilusão da Matrix. Tá? Porque, ao mesmo tempo que a Matrix existe de forma independente, nós acabamos criando nossas próprias Matrix pessoais. Tá? Então, quando os Rosa Cruzes publicam livretos que dizem vocês são co-criadores, eles estão dizendo o seguinte: usa seu poder para co-criar e colaborar com a Matrix que já existe. Quer dizer, você, além de viver dentro de uma Matrix criada pelo Demiurgo, você vai viver dentro de uma Matrix criada por você. Quantas pessoas no planeta estão trabalhando para enriquecer por causa do poder do subconsciente do Murphy, né, que escreveu, da Birner, da Bob Proctor, e estão aí criando Matrix e mais Matrix, gerando os campos de energia egrégoras e inconsciente coletivo, e dane-se o resto. Né? Aí os caras vêm e dizem assim: nós não somos materialistas, não sou materialista. Eu sou um espiritualista. No entanto, pessoal, nós precisamos agora dizer para vocês que nós temos um curso, você faz um curso no Instituto Bububu, e você ganha no Instituto Bububu, tá? Nesse instituto você vai ganhar, tá? Você vai ter a imersão, né, no mundo. Né? O curso é baratinho, custa apenas 12 vezes de R$ 35. Você, com certeza, isso é menos do que você gastaria, não sei o que. Tá lá, vai o cara. O curso online. Mas ele não é materialista. Ele só quer um carro bom para ele andar, ele só quer comer bem, ter uma casa muito boa, um apartamento muito bom, onde tem a piscina, garagem, etc. E pronto. Mas ele não é materialista, não. Quem disse que nós não somos materialistas é burro. Porque nós precisamos sim da matéria. Ainda que estejamos aqui agora, nós não podemos nos permitir ser escravos dela. Aí é outra coisa. Ou você querer ter alguma coisa, um notebook melhor, uma câmera melhor, não é nada de criminoso nisso. O que é criminoso é quando você acha que para fazer isso você tem que submeter os outros aos seus caprichos e às suas vontades e tudo. Então, cuidado, porque além da Matrix do Demiurgo, você ainda tem a sua Matrix pessoal, que você fica criando. Né? Certo? Tá? Hoje, todo mundo sabe que a maioria das doenças são psicossomáticas. O que é psicossomática, tio Robson? Psicossomáticas é que elas começam no espírito. Tá? Tem doenças espirituais, tem doenças psíquicas e tem doenças corporais. Então, portanto, psicossomáticas são doenças que começam na psique e se transferem para o corpo. Então, mesmo a doença mais perigosa que hoje é o câncer, ele vai começar onde? Ele vai começar lá no psiquismo da pessoa. Né? E depois vai ser transferido para o corpo. Agora, veja bem, o corpo não pode ser desprezado na sua vida. Tá? O corpo não é uma máquina que foi dado porque é um carro que
o espírito dirige, que é assim que eu já vi muitos espíritas dizerem, né? Não, meu querido, não. Muito mais do que isso. Ele é algo que, apesar de ser matéria densa, frequência e vibração muito baixas, e o estado da matéria estar ali, num estágio bem... ainda assim, você precisa entender que você precisa unificar e não fragmentar. Concentrar e não fazer fragmentação. Correto? Estamos entendendo como é que é o processo? Bem, vamos lá. A visibilidade da ilusão da matriz que depende da crença daqueles que estão enredados nela, de que a própria Matrix é a realidade. O programa ou o software do IA, tá, da inteligência artificial, não é em si nenhuma ilusão. Somente quando o ser humano interage com seus programas é que ficam enredados na ilusão. Somente eu vou grifar isso aqui que é importante, tá? Preste bem atenção no que vai ser lido aqui. Somente quando os seres humanos interagem, presta atenção, com os programas é que ficam enredados, tá? Enredados numa ilusão criada corporativamente. Matrix ou Sansara que se reforça através das interações, tá? Das interações dos seres envolvidos nela. Então preste bem atenção no que está sendo dito aqui. Somente quando os humanos interagem com os seus programas é que ficam enredados numa ilusão criada corporativamente. Corporativamente vem de corporação, tá? De um grupo de pessoas. Matrix ou Sansara quase que se reforça através de interações dos seres envolvidos nela. Por quê? Porque você fica interagindo, né, com a Matrix, e aí você às vezes reforça a Matrix. E isso vem pelo... o Carl Jung acreditava no inconsciente coletivo. Então, o inconsciente coletivo era o poder que as pessoas detinham de acabar criando determinados, né? Então, quando eu falei sobre os campos morfogenéticos, ou campos mórficos, campos informativos, é que nós, seres humanos, acabamos, de certa forma, interagindo com a Matrix. E ela passa a existir a partir do momento que você interage com ela. É isso que ele está dizendo. Tá? A partir do momento que você interage com a Matrix, e nós estamos sendo exatamente ensinados a interagir com a Matrix. O que é que o Bob Proctor ensina? O que é que a Bisnet ensina? A você interagir com a Matrix. O Greg Braden chama isso de matriz divina. Tem uma outra escritora que chama isso de o campo. Os gnósticos chamam isso do quê? Da criação do demiurgo. É aqui que mora o perigo de quando você pega determinados livros, principalmente ligados à física quântica, e começa a interagir com esta falsa realidade, chamada Matrix, simulador. E daí você acredita que puramente... Por que eles estão insistindo continuamente em mandar fotos do James Webb para que a gente veja na televisão? Porque a gente vai interagir com a Matrix. E eles vão continuar reproduzindo essa ideia. Tá? Então, assim,
Os caras estão vendo nave que é maior do que, se duvidar, é maior do que a Terra. Está parada no espaço, está lá não sei aonde. Entendeu? Aí, pronto, aí tem gente vendo os seres de quarta dimensão, quinta dimensão, sexta dimensão, sétima dimensão, oitava dimensão, décima dimensão. Oh, meu Deus! Né? Quando você participa da Seishonoye, né? A Seishonoye, eles ensinam, né, que tem eu até acho interessante aqui no livro, porque olha o que ele vai descrever aqui. Ele vai dizer que para chegar aqui ao Deus Supremo, né, você tem nada menos, nada mais do que 180 camadas. Tá? O mundo espiritual está dividido em 3 planos: o superior, o intermediário e o inferior. Isso daí eu já estou falando há muito tempo aqui para vocês, né? Ok? Então, você imagina que você está interagindo com algo e vamos lá. A Matrix, gente, é viva. Então você está interagindo com ela. E aí tem gente que quer enricar. Inclusive houve um comentário de uma pessoa aí me perguntando se podia fazer oração para o Jeová e se podia fazer pacto com ele para enricar, porque ele é o mesmo Gadu, tá? Não se iludam não, tá? Então, se essa promessa de riqueza, né? Realmente Jeová é o Deus do dinheiro e do poder, mas não é para qualquer um. Não é para qualquer pessoa que ele vai fazer isso. Você está lidando com um ser inteligente, tá? É ignorante, é arrogante, prepotente, mas inteligente. Então não pense que ele não que ele faz isso. Né? Então, quando ensinam para você a lei da atração, nada mais é do que você interaja com a Matrix e deixa a Matrix fazer o resto. Mas lembre-se que a cada vez que você interage com a Matrix, você se aprisiona mais. E a centelha divina fica cada vez mais apagada dentro de você. Tá? A escolha é sua. Assim, a realidade da Matrix só existe quando as mentes humanas reais experimentam subjetivamente os seus programas. Pronto. Aqui. Tá? Então, o problema, então, pode ser visto em termos budistas. Os humanos estão presos a um ciclo de ilusão e a sua ignorância deste ciclo mantém-nos presos nele, totalmente dependente das suas próprias interações com o programa e das ilusões de experiência sensorial que estes proporcionam e das projeções sensoriais dos outros. Estas projeções são reforçadas pelo enorme desejo dos humanos de acreditar que o que consideram real é de fato real. Este desejo é tão forte que supera Cipher, que não aguenta mais o deserto do real e pede para ser reinserido na Matrix. Tá? A Matrix é tão forte, pessoal, que às vezes do outro lado da vida a pessoa pede para voltar. Pede para nascer de novo. Só que não é a pessoa, não é a personalidade da pessoa que vem, porque não tem como ser, não pode ser. Eu já expliquei isso, né? Tá? Porque tudo que vai acontecer vai ser que na sua morte os seus átomos vão se juntar e alguns vão escapar no tempo. Né? Então, portanto, há determinadas crenças que só reforçam ideias de que as pessoas têm que viver aqui mesmo e se conformar com isso aqui e acabou. Tá? O problema, então, pode ser visto em termos de budista. Os humanos estão presos em um ciclo de ilusão e sua ignorância deste ciclo os mantém presos totalmente dependentes das próprias interações e tal. Essa aí já li. Estas projeções são reforçadas
pelo nome, enorme desejo também já li. Enquanto está sentado com o agente Smith em um... deixa eu subir um pouquinho aqui o texto. Enquanto está sentado com o agente Smith em um restaurante sofisticado, fumando um charuto com um copo grande de conhaque, Cipher explica seus motivos. Sabe, eu sei que esse bife não existe. Eu sei que quando eu coloco na boca, Matrix está dizendo ao meu cérebro que é suculento e delicioso. Então, portanto, o seu dinheiro não existe. Né? Ele existe porque você está interagindo com ele. A comida que você está comendo, ela simplesmente não existe. Ela existe porque existe um mecanismo neural da Matrix dizendo para nós, olha, você está comendo um bife muito gostoso, muito suculento, muito tá. Se isso vale para coisas boas, isso vale para coisas ruins também. Você, a Matrix de você está doente, tá? Você está muito doente. Então você tem que... O que é que acontece quando você pensa o inverso? Não estou doente. Não estou doente. Eu ao contrário, estou saudável. Eu estou bom. Aí o Murphy, né, que escreveu O Poder do Subconsciente, ou O Poder do Inconsciente, uma coisa assim, o Bob Proctor e outros escritores todos, né, o que é que eles vão ensinar? Ensinar você de que você é co-criador, você cria a sua realidade. O problema é que já existe uma realidade criada. O que acontece na prática é que você interage com a realidade que já está criada. Inclusive, o idealizador dessas ideias, que foi quem ensinou o Bob Proctor sobre isso, ele dizia que existia um campo de energia amorfa, onde tudo já é, onde tudo já está. Então, portanto, basta você desejar ser rico, e você será rico. Basta você usar 2 palavrinhas todas as noites, ali entre o sono, você está entre a fase de dormir e estar desperto, e repetir constantemente essa palavra, né? Ou seja, eu sou saudável, eu sou rico, eu sou saudável, eu sou rico, eu sou saudável. Aí você vai repetindo isso. Isso se chama programação neurolinguística. É muito simples. Você estuda isso com muita tranquilidade, porque você supostamente acredita que você pode reprogramar sua mente. E em alguns casos pode até ajudar, mas você não vai se reprogramar sua mente, porque existe uma programação superior a essa que envolve o conjunto da sociedade. Você ficar rico não depende unicamente de você. Se dependesse unicamente de você, está tudo bem, mas não depende. Depende de um conjunto de grupo das pessoas. Porque você repetir que quer ficar rico e quer ser saudável, eu sou rico, eu sou saudável, eu sou rico, eu sou saudável. Você pode repetir isso, mas isso não vai depender unicamente de você. O que eles escondem de você é que você é co-criador. Por quê? Porque você está entrando em sintonia, interagindo, se conectando à Matrix. Só isso. Eles não falam para você do demiurgo, tá? Porque eles camuflam o demiurgo chamando de Matrix, chamando de matriz divina, chamando de Ocampo, chamando de não sei o quê, e lasca-se o resto, tá? E eles ficam bastante ricos, sim, e eles não precisam nem meditar, porque os cursos que eles dão e os livros que eles vendem, eles ficam muito ricos. Tá? Cipher sabe que a Matrix não é real e que quaisquer prazeres que ele experimente são ilusórios. No entanto, para ele, a ignorância do Sansara é preferível à iluminação. Então, é preferível ficar aqui do que me iluminar, do que me deificar.
né? Negando a realidade que agora vivencia além da matriz, ele usa a dupla negativa. Não quero me lembrar de nada, nada. Eu quero ser rico, alguém importante, como um ator. Ele está dizendo assim, olha, me coloca de volta na Matrix, mas me coloca lá como rico, como um cara poderoso, como um cara endinheirado, cheio da grana, porque é isso que eu quero mesmo. Eu não quero lembrar de nada, não quero lembrar que fui pobre. Se fui pobre, não me lembro. Tá? Essa ideia que está aí. E a ideia, né, eu tenho um texto que eu vou trazer para vocês, né, Jeová, desde o dinheiro e do poder. Vocês vão entender como o demiurgo está por trás de toda essa trama de riqueza. Agora, olha só o dado que eu vou dar para você. Eu não sei nem onde eu anotei isso, pessoal, mas eu vou já descobrir aqui. Tá? Vou descobrir aqui um dado interessante que eu anotei. Tá? Muito bem. Então, olha só. Vou encerrar esse vídeo aqui. Nós somos hoje em torno de 8, eu não sei se é bilhões ou trilhões de habitantes na Terra. Eu acredito que é trilhões, né? De 8 trilhões, 0,19 bilhões, 876 milhões, 189 mil habitantes. Agora, pasmem. Fiquem aí, pasmem. Tá? Faça aquela cara assim. Somente 1% desses trilhões de habitantes da Terra, somente 1%, tá? Detém 43% da riqueza. Tá? Prestem bem atenção. Desses 8 trilhões e lá, tarará, somente 1% detém 43% das riquezas. Você sabe o que significa isso? 80 bilhões, 198 milhões, 761 mil pessoas detêm 43%. 1% detém 43%. E o resto é distribuído para esse mundaréu. Eu pergunto para vocês, como é que pode alguém ficar rico aonde existe concentração de riqueza? Pergunte qual a quantidade de ricos no Brasil, né? Dos super ricos. Dê uma analisada. Eles não somam mais do que 1% da população do Brasil, os super ricos. São milionários, trilionários, etc. Não sabe nem o dinheiro que tem. Tá? Então você faça um cálculo e olhe para a vida desse pessoal e pergunte como foi que eles enriqueceram. Você vai tomar um susto. Né? Você já ouviu o escândalo da loja americana, né? Como é que se fica rico? Aí nós somos enganados todos os dias, faça investimento, bolsa de valores, sei o quê, pá. Né? E aí a gente não investe em coisa que pode produzir bons resultados. Tipo assim, eu não vou investir no canal desse rapaz porque não vale a pena. Mas eu vou investir numa porcaria acolá que tem tudo, né? A pena, pessoal. Mas essa é a grande realidade. Essa é a Matrix. Bem-vindo à Matrix. Forte abraço e até o próximo vídeo.